E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje falaremos sobre risco térmico. Vamos lá? Hoje falaremos sobre o calor e sobre o frio no ambiente de trabalho. Começando pelo o que é o risco térmico, que são relacionadas às exposições em temperaturas extremas. Eles interferem diretamente no equilíbrio térmico do corpo e também é regulamentado pela NR15, atividades insalubres. E no anexo 3 temos o calor e no anexo 9 temos o frio, apesar de ser um parágrafo só, mas tem. Começando pelo calor, que é uma exposição comum em fundações, usinas, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas de vidro, indústria de papel e olarias, trabalhos ao ar livre, principalmente. Alguns fatores que causam o calor propriamente dito: temperatura no ambiente, umidade relativa do ar, a velocidade do ar, radiação térmica e, claro, a intensidade da atividade física, a carga metabólica. E as consequências do calor é a desidratação, cãibras, exaustão térmica, insolação, edemas e até hipertermia. Há algumas medidas de controle, começando pelas coletivas, que são as blindagens das fontes de calor, barreiras refletivas, nas medidas individuais, que seriam roupas adequadas, talvez uma roupa branca, que reflete mais, aumento da ventilação, redução da temperatura do ambiente, mecanização das tarefas. Entrando em medidas administrativas, alternância entre trabalho e descanso, redução do tempo à disposição, e nas individuais, é claro, a hidratação e roupas adequadas, sempre com EPIs. Entrando no frio, onde que é mais comum a indústria frigorífica, câmaras frias, atividades em locais abertos com baixas temperaturas. E algumas consequências são ulcerações e rachaduras na pele, diminuição da destreza manual, problemas respiratórios e cardiovasculares, enregelamento e necroses em extremidades, hipotermia também. Entrando nas medidas de controle do frio agora. Medidas coletivas: aquecedores no local de trabalho, se possível, controle de temperatura e velocidade do ar. Medidas administrativas: aclimatação progressiva, exames médicos regulares, rodízio de trabalho, capacitação e treinamento. A aclimatação é aquele processo gradual, sabe quando você entra numa água gelada e teus pais falam para sempre molhar o pescoço, ir molhando de pouco em pouco? É basicamente isso. Você tem que ir se acostumando com o tempo, com o calor ou com o frio. Isso pode ser feito nos dois, né? No calor e no frio. Você tem, de algum jeito, você se acostuma gradualmente com a temperatura. E nas medidas individuais, as vestimentas térmicas e acessórios como luvas, gorros, meias térmicas. Agora, a avaliação e legislação, né? Entramos no como que é feita essa avaliação, se tem calor, frio, temperaturas extremas. O calor é feito por uma medição do IBUTG, a medição do índice do bulbo úmido termômetro de globo, que é usado para definir a tolerância ao calor. E no frio temos uma continha matemática, por assim dizer, que é a temperatura do ar mais a velocidade do vento, é a temperatura equivalente. Então, quando você tem uma temperatura de 20 graus, mas está ventando, você pode sentir que a temperatura equivalente, por assim dizer, seria menor. E também, né, a legislação que fala é a NR15, atividades e operações insalubres, como dito anteriormente, no anexo 3, limites de tolerância para exposição ao calor. A insalubridade pode ser caracterizada e resultar em adicional, dependendo, né, das atividades. E também temos algumas normas internacionais, como o ISO e recomendações da ACGIH, que são referências. O que é essa ACGIH? É a Conferência Americana de Higienistas Industriais e Governamentais. Ela é uma organização científica, claro, que publica diretrizes sobre limites de exposição a agentes físicos, que é o que a gente está abordando agora, né? E químicos e biológicos no ambiente de trabalho. Para exposição ao calor, ela que definiu os limites de exposição ao IBUTG, com base na carga metabólica do trabalhador e o tempo de trabalho e descanso dele. E mesmo sendo americana, né, as recomendações da CGI são amplamente adotadas no Brasil.
especialmente quando a legislação brasileira não é clara ou não cobre determinado agente. Algumas empresas americanas ou empresas internacionais, elas tendem a ter alguma coisa da CGI. Então, alguma NBR ou alguma NR não cubra totalmente, elas têm a CGI como um ponto de referência. E como base técnica para laudos de insalubridade, engenharia de segurança, decisões judiciais e avaliações ocupacionais também tem na CGI-H. E por fim, né, terminamos aqui bem rapidinho, o controle dos riscos, não só térmicos. O controle dos riscos é essencial para a saúde e produtividade do trabalhador, isso em qualquer caso. O controle de riscos é essencial sempre. E termino aqui com uma frase, não sei se alguém falou isso já, mas que a prevenção é dever de todos. Nos próximos capítulos vamos começar a ver ou agentes químicos ou os biológicos. Espero vocês e até a próxima.